E aí galera, beleza? Pessoas, hoje eu irei falar sobre o atuar de Deus nas nossas vidas, só que de uma forma mais específica eu irei falar sobre os anjos e sobre o Espírito Santo. A gente tem, galera, uma, uma limitação em relação à compreensão de quem é Deus, de como Deus atua e principalmente a gente tem uma falha em interpretar aquilo que a Bíblia diz. Eu falei em vídeos passados sobre os anjos, e eu citei os anjos da guarda e eu citei também o anjo relator. E aí surgiram algumas dúvidas, e aí nesse vídeo a ideia aqui principal é justamente esclarecer aquilo que eu disse. Por que eu falo isso, galera? Primeiro, a gente precisa entender que a Bíblia ela vai trazer os anjos de Deus, só que não vai dar detalhe de como esses anjos eles atuam. Em relação ao anjo da guarda, a Bíblia não vai trazer de uma forma específica que nós temos esse anjo da guarda, mas vai trazer alguns indícios. E aí as tradições, principalmente judaica, vai trazer essa interpretação de que nós temos um anjo de forma pessoal que foi designado pelo Criador para cuidar de mim e de você. Um texto que eu acho que é bastante clássico é o de Davi. Davi ele vai falar que os anjos de Deus eles acampam ao redor daqueles que o temem e guardam os seus mandamentos. Com esse texto a gente consegue compreender que o anjo ou os anjos no plural estarão ao lado daqueles que temem a Deus. O texto fala daqueles que o temem e guardam os seus mandamentos, ou seja, é necessário que você, que nós tenhamos o temor de Deus dentro do nosso coração e principalmente, além de ter esse temor em nosso coração, que a gente guarde os mandamentos de Deus. E a partir desse momento, dessa obediência, os anjos de Deus irão criar uma barreira de proteção em relação à minha vida e em relação à sua vida. E aí as tradições judaica e dentre outros teólogos, eles irão falar que nós temos sim um anjo pessoal que foi designado para estar ao nosso lado. Tem um texto, eu não separei aqui, em Apocalipse, e o texto vai fazer referência a esse anjo, ele permanecendo ao nosso lado mesmo após a nossa morte. Para quem me acompanha, sabe que eu não acredito em vida após morte. O cara ou você, uma mulher, morreu e aí você reencarna e volta a esse plano. Não acredito nisso, é uma teoria do espiritismo, respeito. Eu acredito, galera, que assim como a Bíblia diz, que quando a gente morre, o corpo volta para o pó e o fôlego de vida vai para Deus, que foi quem nos deu esse fôlego de vida. E aí, mesmo estando morto, o anjo vai permanecer, entre aspas, de uma forma simbólica, na sepultura até a nossa ressurreição. Ou seja, todo ser humano, a partir do momento da sua concepção, ele vai ter um anjo que vai o acompanhar, o proteger, e mesmo após a morte, esse anjo permanece guardando aí, a gente pode dizer, a chave da morte, de uma forma simbólica. E qual que é a ideia? Na ressurreição, quando Cristo retornar aqui a essa terra, esse anjo vai nos receber. Essa é a ideia, pelo menos é dessa forma que eu acredito e aprendi dessa forma, vou continuar acreditando assim. E aí existem outros textos. Um exemplo bastante conhecido de vocês é quando Cristo, Jesus, ele vai ser tentado e aí Satanás fala, se joga daqui e aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que você não se fira. E a gente entende que da mesma forma que Cristo ele tinha um anjo com ele, cuidando dele, ou Deus daria ordem para que esses anjos protegessem a Cristo, a gente entende também que sobre a minha vida e sobre a sua vida existe um anjo que cuida de mim, cuida de você. E aí
Qual que seria o papel do anjo? Primeiro, ele vai estar protegendo você, ele te protege, cuida de você. Além de proteger, cuidar de você, galera, esse anjo, ele vai de certa forma funcionar como um amigo pessoal, porque ele vai estar todos os dias do seu lado, não te abandona em momento nenhum da sua vida. Eu lembro, galera, que quando eu era cristão, eu falo cristão no sentido de pertencer a uma comunidade religiosa, os mais velhos falavam assim: olha, Manuelson, se você for a uma festa, o anjo de Deus ele não acompanha você nesse local. Se você for a um aniversário e lá tiver bebida ou tiver uma música, e essa música ela não for uma música que a igreja produziu, o anjo ele se retira, ele permanece distante, você vai estar sem a proteção de Deus. E aí eu acreditei nisso, galera, durante um bom tempo da minha vida. Eu lembro que quando eu fui a uma festa pela primeira vez, imagina eu adolescente, jovem, né? E aí meus amigos todos iam a uma festa e eu falei, eu também vou. E aí quando eu fui a essa festa, na festa eu tive a sensação de que o anjo estava distante, me esperando em um outro local e eu estava ali sozinho. Isso é uma teoria que não tem fundamento bíblico, ela não tem base bíblica. Os mais velhos, as pessoas mais antigas da igreja criam isso, talvez para amedrontar você, mas fato é que o anjo de Deus ele não sai do seu lado em momento nenhum. Você pode ir para uma festa, você pode estar em qualquer local, fazendo qualquer coisa, o anjo de Deus, esse anjo da guarda, ele vai estar com você em todos os momentos. Então não acredite nisso, que o anjo de Deus ou o Espírito de Deus ele não o acompanha, tá? Isso é uma ilusão muito grande, até porque mesmo Deus está em todos os lugares, ele é onipresente, ele é onisciente, ainda que você esteja no pior lugar, imagine o lugar mais pecaminoso, ainda que você esteja nesse local, Deus ele vai estar com você, os anjos estarão com você, tá? E aí, galera, enfim, superado essa ideia, né, de que o anjo de Deus não acompanha se você estiver em uma festa, a gente parte para o papel do anjo. Eu falei que o primeiro papel do anjo é proteger você, cuidar de você, e um outro papel que a gente não tem consciência é que esse anjo, galera, em alguns momentos ele vai soprar algo ao seu ouvido. Por exemplo, você está diante de uma dificuldade muito grande, você está enfrentando um problema e de repente surge lá no fundo da consciência um insight. Sabe aquela ideia que vem? Você dá um start, a ideia vem e você fala, cara, a resposta para o meu problema é justamente isso aqui. A solução é justamente essa. Nesse momento, galera, a gente tem que isso pode ser o atuar do Espírito ou do anjo. Então o anjo ele vai soprar ao seu ouvido, não induzindo você, mas sugerindo. Já falei aqui que a gente tem o livre-arbítrio como seres humanos, ou seja, não existe predestinação. Deus ele não predestina você a algo, você tem a liberdade de escolher o que fazer com a sua vida, ou qual é o caminho que você vai dar para a sua vida. E aí o Espírito de Deus, assim como o anjo, ele traz sugestões. Então imagina o anjo falando assim, ó, imagina literalmente, galera, o anjo falando assim, olha, Manuelson, o que você deve fazer nesse momento é isso aqui. Ele sugere. E se você estiver em comunhão com Deus, essa ideia que surge na consciência, você pode interpretar como esse anjo sugerindo algo. Acredito nisso. Galera, não tenho dúvida nenhuma de que em alguns momentos da minha vida foi o Espírito de Deus ou o meu anjo da guarda que soprou algo ao meu ouvido. Inclusive, eu trago aqui o conselho para vocês de que é bom o exercício de você conversar com esse anjo. Levantou de manhã, conversa com o anjo, fala com ele. Eu tenho
uma relação muito legal com o meu anjo da guarda. É, Além de conversar com ele, eu dei um nome para ele. Eu falei, eu vou te chamar de tal nome, tá? Para quem não é cristão, quem não acredita na Bíblia, cara, isso aí é loucura. As pessoas vão interpretar como um surto. Só que assim, o que importa é a minha relação com Deus, a fé que eu tenho na palavra de Deus e a sua fé. A fé que você tem em Cristo, a forma como você enxerga as Sagradas Escrituras e a crença que você deposita nela faz toda a diferença. Então, se Deus fala que os anjos dele acampa ao redor daqueles que o amam e que guardam os seus mandamentos, não duvide disso em momento nenhum. E não duvide que você tem um anjo poderoso, muito poderoso mesmo ao seu lado. E aí, galera, uma diferença entre os anjos e o Espírito é que o Espírito ele habita em nós. O anjo ele é externo. Tem um texto, João 14,17, esse texto vai falar assim: ele habita convosco e estará em vós. Ou seja, o Espírito de Deus estará em vós. E tanto que a Bíblia vai falar que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. E aí, para a gente ter o Espírito Santo em nós, a gente tem que cuidar desse corpo. Eu separei aqui algumas diferenças para a gente conseguir compreender. Enquanto o anjo de Deus ele sugere algo, ele sopra ao seu ouvido, o Espírito Santo convence o homem do pecado. Então, quem nos convence do pecado, da nossa injustiça, das nossas falhas, é o Espírito Santo de Deus. Então, imagina que você cometeu um pecado, e aí a gente tem muitos pecados, nós temos muitas falhas, eu tenho as minhas, e quem me convence, galera, das minhas falhas é justamente o Espírito Santo de Deus. O anjo vai falar assim, olha, você fez isso aqui, não é legal, o Espírito Santo me convence, é algo mais interno e mais profundo. Um outro ponto aqui, eu começo a falar, eu falo rápido, vou falando, galera, mas é porque eu sou um pouco ansioso, tá? Eu tenho aí uma ansiedade, acho que a maioria das pessoas tem, principalmente agora em 2026 aí, mas um outro ponto que eu separei aqui é o seguinte, enquanto o anjo ele guarda o corpo, o Espírito de Deus ele regenera a alma, ou seja, o Espírito Santo vai guardar o seu corpo, a sua integridade física, para que Satanás ele não alcance você. Então imagina que Satanás ele preparou um acidente para você. Você está saindo da sua casa, está indo para o trabalho ou para a faculdade, e aí Satanás arquiteta algo como, por exemplo, a sua morte. O que acontece é que essa barreira física, quem cria essa barreira física são os anjos. O Espírito Santo ele vai regenerar a alma. Ele é mais interno, como eu falei, ele habita dentro de você, ele reconstrói a sua personalidade, galera. Outra coisa que eu separei em relação a Daniel, né? A gente sabe que Daniel foi jogado aí na cova dos leões. E aí, quem livrou Daniel da cova do fogo, da parte física, foi justamente o anjo do Senhor, enquanto que o Espírito ele cria um caráter semelhante ao de Cristo dentro de Daniel. Ou seja, quem me torna mais parecido com Cristo, quem lava a minha alma, quem me limpa do pecado é justamente o Espírito de Deus. O anjo não. Ele faz essa barreira física, nos dá livramento, tá? Galera, esse é o vídeo de hoje, tá? Essa é a forma como eu vejo as Sagradas Escrituras. Acredito plenamente no Espírito Santo de Deus. Quem tem me convencido diariamente dos meus pecados, quem tem me convencido diariamente das minhas falhas, tem me apontado os meus erros, é o Espírito Santo de Deus. Ele quem tem me convencido de que eu preciso mudar, enquanto que o anjo de Deus ele me protege e faz essa barreira física, me dando livramento, é quem me acompanha todos os dias, tá? A Bíblia tem outros textos também, eu não vou ler todos eles aqui, tá? Tem Mateus 18:10, Hebreus
1:14, Salmos 91, 11, dentre diversos outros textos. A gente vai ter exemplos também, galera, não falei aqui, que o anjo de Deus, ele funciona como um mensageiro em sua grande maioria. A palavra anjo traz essa ideia de mensageiro. Então a gente vai ver os anjos, eles levando mensagem a, por exemplo, Maria, mãe de Cristo, né? Maria, a Virgem. O anjo aparece para ela, anuncia que ela vai ser mãe, que ela vai carregar no ventre o Cristo. A gente tem os anjos também se apresentando a Abraão. E esse anjo aqui, no contexto bíblico, ele é interpretado como o próprio Cristo. Tem uma diferença, mas eu não vou entrar nisso aqui. A gente pode citar o anjo falando com Daniel, com o próprio João e por aí vai, tá? Não vou entrar nessa diferença, galera, entre o anjo, que é a figura de Cristo, porque tem uma... Eu iria me estender demais aqui, mas enfim, não vou nem falar, a gente vai pular essa parte aí. Voltando para a classe, para os anjos, a gente também vai ter ali as classes de anjos. A gente vai ter os querubins, os serafins, os anjos mensageiros. Existem classes ou hierarquias e cada um deles tem características físicas específicas e tem um papel diferente. Uma coisa que eu achei interessante, galera, é que o anjo de Deus, ele vai ver a face de Cristo, ou seja, ao mesmo tempo que ele está com você, ele está aqui, por exemplo, comigo, ele vê a face do Criador. Me pergunte como, não sei. Talvez uma dimensão que se abra, uma outra realidade, não sei, mas o anjo vê a face de Cristo diariamente. E aí eu falei sobre o anjo relator também no último vídeo, que é aquele anjo que relata, anota tudo que você faz, então todas as suas atitudes, mesmo quando estamos sozinhos, o anjo de Deus, ele anota e escreve aquilo que a gente faz, as nossas atitudes e as nossas ações. O Cortella, ele vai falar que caráter é aquilo que você faz quando ninguém está olhando. Então, só que eu vou discordar do Cortella, mas eu discordo assim, galera, com todo respeito, porque o Cortella é um cara excelente, incrível, é outro nível de ser humano. Só que a ideia aqui, qual que é? É falar que não existe momento em nossas vidas que nós não estejamos sendo vistos, porque Cristo está conosco em todos os momentos, é onisciente, onipresente, e além de ser onisciente e onipresente, o anjo relator está ao nosso lado. E aí a gente tem diversos textos bíblicos que vai falar que no céu a gente tem o livro da vida, o livro da morte, e nosso nome pode estar escrito no livro da vida ou no livro da morte, depende das nossas atitudes, e vai falar que nos finais dos tempos, ou melhor dizendo, na volta de Cristo, ele vai abrir esses livros e vai mostrar os nossos erros e as nossas falhas, por que nós não herdamos o céu. Para quem não herdar, porque nós iremos herdar, principalmente você que me acompanha, a gente vai herdar o céu sim. Galera, mas é isso, tá? A você que permaneceu até o final desse vídeo, eu agradeço. Eu não estou mais gravando durante o período da manhã, galera. Eu não consigo mais. Voltei a trabalhar. Eu faço a minha meditação durante o período da manhã e à noite talvez eu grave os vídeos. Também não vou conseguir gravar todos os dias porque eu estou estudando, tá? Para concurso público. E aí, enfim, né? Mas peço a vocês também que você que me acompanha, lembre de orar por mim. Tô tendo umas crises aí de ansiedade, falo isso abertamente, sem nenhum receio, sem nenhum medo. Minha mente funciona fora do comum, é uma mente que pensa mil e uma coisa ao mesmo tempo, tá? Então ore por mim para que Deus traga paz ao meu coração, para que Deus acalme um pouco da minha alma. E principalmente que Ele nos proteja em relação ao perigo que esse mundo oferece. Eu acho que a gente vive numa sociedade muito violenta, uma sociedade com inúmeras incertezas, e aí isso acaba, querendo ou não, trazendo um pouco dessa ansiedade para mim, tá? Mas é isso, galera, abraço para vocês, beijo, tá? Vou tentar gravar com mais frequência.
E é isso, tá? Um abraço, beijo. Sempre oro por todos vocês que me acompanham.